Salve, salve galera! Hello people! 2019, 3 questões hoje. Macro da UEA, PSC UFAM e CIS da UEA. 3 questões determinantes que caíram no ano de 2019. Começando com o macro da UEA. Temos uma matriz 3x3. O determinante dessa matriz é A, mas observe que existe um elemento incógnito X. E a pergunta dele é a soma dos elementos da primeira linha com a soma dos elementos da primeira coluna. Bem, observe que justamente a primeira linha tem x como um fator comum, múltiplo de todos os termos. Você pode colocar esse x em evidência para calcular o determinante, tá? Você pode considerar a seguinte propriedade, ó. Quando você tem um elemento x multiplicando uma fila de uma matriz, por exemplo, aqui eu tenho a matriz A. A matriz B, que seria a matriz 1, 3, 1, 3, 1, 1, 2, 3, 1. O determinante da matriz A é o mesmo determinante da matriz B vezes x, né? Já que a matriz A pode ser escrita a partir da matriz B multiplicando uma fila inteira, no caso a primeira linha, por x. Isso aí não é obrigatório, isso aí é para facilitar, tá? A resolução. Inclusive vai ajudar em outra questão mais adiante, ainda de 2019. Bem, vamos calcular o determinante agora aqui. Vamos usar o Sarri. Então, no sentido da diagonal principal, a gente vai traçar 3 trios, tá? 1 vezes 1 vezes 1, mais 3 vezes 1 vezes 2, mais 3 vezes 3 vezes 1. Então, 1, 6 e 9 são as parcelas que eu encontrei com os trios no sentido da diagonal principal. Agora, no sentido da diagonal secundária, estamos usando Sarri aqui, tá? Como é 3x3, eu posso usar Sarri. 1 vezes 3 vezes 2. 2, no sentido da principal, eu troco o sinal, hein? Menos 2. Agora, 1 vezes 3 vezes 1. Troco o sinal, menos 3. E, por fim, 3 vezes 3 vezes 1. Troco o sinal, menos 9. Bem, 9 menos 9, 0. E aí a gente fica com 7 menos 5, 2. Esse é o det B. Esse é o det B. Então, quem é o det A? O det A, portanto, vai ser 2 vezes x. 2 vezes x. E segundo o enunciado, o det A é 6. Portanto, eu fico com essa equação aqui, ó. Na incógnita x, light, o x vale 3. Agora, o que eu quero? Eu quero a soma dos elementos da linha 1 e a soma dos elementos da linha 2, da coluna 1. Bem, na linha 1 nós temos... eu vou colocar o x de evidência. O x vale 3. 3 vezes 1 mais 3 mais 1. Então, na linha 1 nós temos 3 vezes 5, 15. E na linha 2 nós temos o x, que é 3, mais 3, mais 2. Então, nós temos na linha 2 8. Então, a soma é 23. Eu quero a soma dessas duas filas. A soma é 23. Pronto. Questão aí do macro da UEA 2019 resolvida. A propriedade do fator comum, tudo mais, nos ajudou, mas ela não era essencial. Eu poderia ter feito o Sarri direto na matriz A. Eu fiz aquela matriz B, procurei o determinante do B, depois multipliquei por x. Mas eu poderia ter aplicado o Sarri diretamente em A. Não precisava ter montado aquela matriz B, tá? Essa propriedade eu usei para facilitar a minha vida. Eu considerei como uma facilitação, mas não era algo obrigatório, tá? PSC UFAM 2019. E eu posso de novo usar a propriedade. Observe, aqui na matriz A, o 2 é fator comum na coluna 1. Então, coloca o 2 aqui, ó, vezes... o x é fator comum na linha 1. Então, coloco o x aqui em evidência. Vezes... Só que aqui, como é x quadrado, é x vezes x, eu tenho o x como fator comum de novo, agora na coluna 2. Né? Então, coloco o x em evidência. E aí eu fico com um determinante dividindo a primeira linha por x, a primeira coluna por 2 e a segunda coluna por x de novo. Né?
por x também. A gente fica com 1, 2, 1, 1. Então, esse é o det-A. Ele tem que ser igual, segundo o enunciado, 2 vezes o det-B. Agora, quem vai ser o det-B? De novo, tem cara aqui para pôr em evidência. Eu só coloco se quiser. Eu posso fazer logo o produto da principal menos o produto da secundária, tá? Então, o 2 é fator comum aqui, ó. Coloco o 2 em evidência. 2 vezes. E ainda nessa coluna, o x também é fator comum. Então, x vezes. Aí o que que sobra? A coluna 1 integral, né? E na coluna 2, que eu dividi por 2 e por x, fica 2 e fica 1. Beleza. Olha lá. Pode dividir por 2, pode dividir por x dos dois lados. E aí no primeiro membro eu vou ter x vezes determinante 2 por 2, produto da principal, menos produto da secundária. E no segundo membro eu fico com 2 vezes produto 2 por, determinante 2 por 2, produto da principal, menos produto da secundária. Aqui fica x vezes menos 1 menos x. Aqui distribui o 2. 2 vezes x, menos 8. Agora, arruma a equação, né? Deixa aqui o 2x mais x e leva para o outro lado o 8. Então, 3x igual a 8. X, portanto, igual a 8 terços. X igual a 8 terços. E aí, até por eliminação, você já tem aqui 8 terços, só tem na letra C. Agora, de onde vem esse x igual a 0? Bem, no momento que eu dividi os dois lados da equação por x, eu assumi que o x não era 0. Se o x não for 0, então o x é 8 terços. Mas x ser 0 é uma possível solução. Porque, veja bem, eu tenho a igualdade, né, do det-A com o dobro do det-B. E os dois são múltiplos de x. Se o x for 0, fica 0 igual a 0, que verifica a sentença, que verifica a igualdade. Então, x ser igual a 0 é uma das raízes, tá? Então, as duas. Agora, se o x não for 0, eu posso dividir por x, né? E aí, nesse caso, a gente encontrou o x igual a 8 terços, tá? E agora, no cis nós temos uma P 2 por 2, uma Q 3 por 3, e ele fala que a soma dos determinantes é 0. Como é que eu vou achar o determinante de uma 2 por 2? Produto da principal, menos 15, menos o produto da secundária, 4m. Esse aqui é o det-P. Aí eu vou fazer mais, agora o det-Q. Q é uma matriz 3 por 3. Então, eu vou usar sarrim. No sentido da principal, nós vamos ter menos 1. Ainda em paralelo, 12. E no último paralelo da principal, 0, que eu não vou pôr essa parcela. Agora, no sentido da secundária, a gente tem 0, não põe a parcela. Menos 2, troco o sinal porque é da secundária, mais 2. E mais 6, troco o sinal, menos 6. Beleza? Ele diz que a soma disso aqui dá 0. Esse cara, que é o det-P, mais esse cara, que é o det-Q, dá 0. Essa foi a informação denunciada. Então, o que que nós teremos aqui? Menos 15, menos 4m. Aí faz o jogo de sinal aqui, ó. Menos 1, mais 12, mais 2, menos 6 igual a 0. Beleza. Simples. Então, vamos ficar com os negativos aqui, ó. Menos 16, menos 6, menos 22. Mais 14. É igual o 4m subtraindo, leva para o outro lado somando com 0, 4m positivo. Menos 22 mais 14, fica menos 8. Divide por 4, então m é igual a menos 2. Beleza? Então tá aí. No ano de 2019, tivemos determinantes no macro e no cis da UEA e no PSC da UFAM.
resolvidas as questões. Espero você na próxima aula. Abraço!